Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo mostrando a história do Civic utilizado pelo Hector no filme Velozes e Furiosos 1. Antes de começar, eu só tenho que lembrar vocês que esse vídeo aqui é praticamente uma tradução de um vídeo feito pelo Craig Lieberman, que no caso tá tanto aqui na descrição quanto aqui nos cards. Então passem lá e se inscrevam no canal dele também. Dito isso, agora sim, bora pro vídeo. Então, Craig ele começou falando que eles não aproveitaram 100% do modelo, até porque esse carro aqui era um carro que tinha muitas modificações, porém ele apareceu pouco na tela. Isso acabou acontecendo justamente por conta da sua exclusividade. Eu já falo disso pra vocês mais pra frente. O que nós sabemos é que inicialmente esse carro aqui era um Civic 94, porém aqui nós temos algumas dúvidas, porque segundo Craig Lee, esse carro aqui provavelmente não era um SI. Agora, segundo o dono, esse carro era um SI. O Craig Lee não acredita que era um SI porque na época não tinha SIs nos Estados Unidos. SI, vocês entenderam. Enfim, nessa época o dono do carro era um cara chamado Nick. Quando o Nick comprou esse carro, ele já tinha algumas modificações, porém com o passar do tempo ele foi fazendo algumas outras. Uma delas, que eu posso citar aqui pra vocês, é justamente a pintura do carro, que é bem exclusiva. É essa daí. Com certeza a coloração desse carro é a coisa que mais chama atenção e que mais diferencia ele dos outros modelos, até porque essa pintura que eles fizeram, eles acabaram criando, então não tem como você comprar ela em uma loja qualquer. O estilo de pintura utilizado nesse carro é chamado Marble, que para quem não sabe se traduz como mármore, justamente porque ele acaba imitando mármore. E para falar a verdade, esse tipo de pintura é bem difícil de fazer, ele tem todo um processo aí e também é bem caro, então as modificações desse carro não eram baratas. Como eles acabaram criando essa coloração, eles chamaram de Classic Marble Gold. Agora, visualmente falando do carro, você já consegue ver que na frente ele tinha um para-choque diferenciado da Veilside. O nome dele é Veilside Series 2. Inclusive esse para-choque era bem raro na época lá nos Estados Unidos, até porque quem fazia modificações em Civics normalmente utilizavam réplicas de peças, e não realmente uma peça original da Veilside, que é lá do Japão. Então aqui você já começa a ver que as modificações desse carro já eram mais caras e mais raras. Ele também utilizava um Technic Wide Body Kit e tinha um aerofólio Bomix. As rodas também que são clássicas é a BBS Volk Racing 3. Já na parte de dentro ele tinha todo um sistema de som personalizado e completo da Pioneer, inclusive até o painel desse carro foi personalizado. Ele acabou sendo pintado de azul, no mesmo estilo de pintura que eu mostrei pra vocês, a chamada Marble. Aí vocês já estão vendo o cuidado que eles tinham com o carro, né? Inclusive o volante também foi modificado e ele também tinha algumas peças no interior de fibra de carbono. Até o capô desse carro era exclusivo. Eles fizeram alguns cortes e colocaram vidro temperado para poder mostrar o motor, mesmo com o capô fechado. Olha aí na imagem. Quando o projeto foi finalizado, ele acabou gerando algumas discussões porque algumas pessoas não gostaram tanto assim da pintura. Teve algumas pessoas que amaram ela, porém teve algumas pessoas que não gostaram. Falavam que não combinava muito com a proposta do carro, até porque esse daqui era um carro de rua, era um carro de corrida, teoricamente, e esse tipo de pintura é comumente utilizado nos lowriders, que é outro tipo de personalização. Enfim, é questão de gosto. O que vocês acham? A questão é que nós só temos um fato, que é o seguinte: esse carro aqui ele é exclusivo e único, e foi justamente isso que acabou fazendo ele ser escolhido pro filme. Só que aí tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Eu vou começar falando da coisa boa. A parte boa é que esse carro aqui era um carro exclusivo, então ele seria meio que icônico na franquia, porque praticamente ninguém ia conseguir replicar esse carro da maneira que ele foi feito. Agora, a parte ruim é que eles não conseguiriam replicar esse carro pro próprio filme, então não teria como ele aparecer em muitas cenas, até porque não teria como fazer os modelos de acrobacia desse modelo. Então, no final das contas, o que fez ele ser escolhido foi justamente o que fez ele aparecer pouco. Olha só. Até por isso que eles acabaram utilizando só um modelo, que foi o que apareceu em todas as cenas. E obviamente que ele não participou de cenas perigosas ou de corridas. E a pergunta que fica aqui no final é o que aconteceu com esse carro. Então, o final dele não foi tão bom assim, até porque depois que acabou o filme ele apareceu em algumas feiras e depois ele sumiu. Porém, segundo Craig Lee, lá pra 2016 ele voltou a aparecer, só que ele já não era o mesmo. Ele ficou mais de uma década em ar livre, né? Então ele pegou chuva e sol, e eles também retiraram algumas peças do carro. Então, se tava ruim na época, imagina hoje em dia. Depois disso, esse carro nunca mais foi visto. O Craig Lee inclusive tentou ir atrás, só que ele não achou. Então provavelmente o carro foi parar em algum desmanche, ou algo do tipo. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, principalmente se inscrevam aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui. Até o próximo vídeo, falou!